Senhor Jesus chegou certo dia. A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, trazemos hoje a mensagem de Deus para a Igreja. O verso áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14, onde diz: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Objetivo: meditar nas preciosas promessas de Deus aos profetas e patriarcas dispensadas, também à Igreja por meio de Cristo, o sacerdote eterno. A Igreja do primeiro século foi privilegiada com a mensagem que recebia diretamente dos apóstolos. Eles experimentaram a mensagem genuína quando ainda não havia tantas crenças e doutrinas estranhas ao que lhe fora ensinado. Por outro lado, experimentaram e viveram tempos de grandes perseguição contra a fé. Hoje, graças à providência divina, pela palavra dos profetas e apóstolos, a Igreja pode compreender os desígnios de Deus desde os primórdios da fé até o retorno de nosso Salvador. Como muitos bem enfatiza o texto áureo, os apóstolos se tornaram imitadores de Jesus Cristo e recomendaram à Igreja que também os imitasse. 1 Tessalonicenses 1,6. Paulo era apóstolo dos gentios e por essa razão foi quem mais falou sobre as alianças de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele cita o vínculo entre ambos os povos. De um lado, a igreja judia, formada pelos primeiros convertidos ao Evangelho, primícias, como eram chamados os 144.000 convertidos dentre as 12 tribos de Israel. Depois, os gentios, precedentes das nações. Os gentios são os co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3, verso 6. É natural e lógico que os gentios fossem ligados à oliveira e não ao contrário. E o que isso significa? Que a raiz da verdadeira oliveira está na descendência de Abraão, isto é, Cristo, pois ele é também a pedra central do alicerce sobre o qual a igreja se assenta. Nosso propósito nessa lição é mostrar que o povo de Deus vem galgando obstáculos através dos séculos desde os princípios do mundo e agora, no fim dos tempos, a igreja ainda continua a se identificar com a fé do patriarca Abraão. Segundo o que vimos até agora, Jesus uniu dois povos em um, mantendo as raízes da fé original dos patriarcas e profetas. Portanto, o Evangelho nada mais é do que a boa nova que Deus anunciou a Abraão, prometendo abençoar todos os povos por meio do seu descendente. Soma-se a isto o vínculo sacerdotal entre Melquisedeque e Cristo. Não é por acaso que Jesus foi feito sacerdote segundo a mesma ordem sacerdotal dos patriarcas. Segundo Hebreus capítulo 9, verso 16, uma aliança só tem validade se for consagrada com sangue. Sendo assim, era necessário que alguém morresse para consagrar a aliança de Deus com Isaque. Gênesis capítulo 17, verso 21, Efésios 2, 20 e Gálatas 3, verso 8, 14 a 16. A palavra de Deus se cumpre sistematicamente conforme a sua vontade. O sacrifício de Isaque foi o marco divisório que simbolicamente consagrou o pacto de Deus com o seu povo, que havia de ser salvo mediante o sangue da aliança. Estando Abraão pronto para imolar o menino, o anjo de Deus lhe bradou, impedindo-o de sacrificar o seu único herdeiro.
Num ato simbólico, a nova aliança foi ali consagrada quando apareceu um cordeiro cujo sangue foi oferecido em lugar de Isaque, consagrando-se assim de forma transitória a nova aliança até a vinda de Cristo. Gênesis capítulo 22, verso 10 a 13. É dentro deste contexto que a Igreja de Deus se insere no plano da salvação. Notem que Paulo falou das duas alianças, uma simbolizando Agar, cujo filho é Ismael, e outra simbolizando Sara, em seu filho Isaque. Esta é a nova aliança. Vejam, irmãos, que o próprio Paulo, ao falar das duas alianças, esclarece, dizendo que o primeiro Ismael foi gerado segundo a carne, mas o segundo, Isaque, foi gerado pelo Espírito. E é isto que o fez figura de Cristo. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Gálatas capítulo 4, verso 28, Hebreus 9, verso 16. Veio Cristo dar continuidade ao plano interrompido em Isaque? O plano de Deus foi interrompido em Isaque até que viesse o verdadeiro remidor, para consagrar a aliança eterna. Desta forma, o plano sacerdotal da aliança foi pausado, dando lugar ao sacerdote levítico, ou seja, a antiga aliança simbolizada por Ismael, referente aos filhos de Abraão pela carne. Porém, a aliança com Isaque referia-se aos filhos da promessa, pelo Espírito e conforme as promessas. Assim é também agora. Gálatas 4, 29 a 31, Hebreus 7, verso 11, capítulo 9, verso 15. Qual a razão de Deus levantar o sacerdócio levítico? Isaías diz que o pecado faz separação entre o homem e o seu Criador. Deus então levantou um sistema de expiação transitório até a vinda do Messias e até que a nova aliança fosse de fato consagrada. Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Enviar o seu ungido, a promessa se cumpriu, no Messias prometido. Uma voz do céu diz: